Instrumento musical é um objeto construído com o propósito e capaz de produzir som musical. Tangidos, batidos, raspados, soprados. Os instrumentos musicais fazem parte da nossa história. Sua utilização acompanha todos os aspectos de nossas vidas, todas as culturas, e eles continuam desenvolvendo-se conosco. Este trabalho é ideal para descobrir de maneira simples e objetiva os instrumentos musicais, suas origens, como são tocados e que sons produzem. O instrumento mais antigo de todos é a voz humana e provavelmente alguma forma rudimentar de percussão veio logo depois. A corda tangida surgiu quando a primeira flecha foi disparada ou até antes. A família das madeiras, com uma folha de grama apertada na mão, a dos metais, com o toque de uma concha, um chifre de animal com a ponta quebrada ou algo similar. Enfim, o que une todos esses modelos e famílias é o contato direto entre o tocador e a fonte do som. Dividiremos os instrumentos musicais em instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de teclas, dentre aqueles que enquadra na orquestra. Nos aerofones, é a circulação do ar que provoca a oscilação de componentes do instrumento musical, produzindo assim o som. Todos os instrumentos de sopro usam colunas contidas de ar e contam com as propriedades da série harmônica em combinação com métodos de alterar o comprimento dessa coluna de ar para tocar notas diferentes. O termo madeiras refere-se aos instrumentos de orquestra cujo som é gerado por palhetas ou pelo ar que passa por cima do bocal. As madeiras, nas orquestras, desempenham um grande papel na cultura musical ocidental. Sua presença na orquestra é indispensável para o fornecimento da cor melódica e a variação da textura. Como solistas e nos conjuntos de madeiras, esses instrumentos fazem sucesso. Entre os instrumentos de madeira, destacaremos a flauta transversal, a clarineta, o clarone, o oboé, o fagote e, nesta seção de madeiras, também o saxofone, que usa palheta para gerar som, e sob todos os aspectos, exceto o material em que é construído, é considerado no naipe das madeiras. A flauta, mais familiar para nós por seu uso na música solo e orquestral, é mais propriamente conhecida como flauta transversal, por vezes chamada de flauta transversa ou simplesmente de flauta. É um aerofone da família das madeiras. É um instrumento não palhetado. Ao invés disso, usa uma corrente de ar atingindo a borda de uma abertura lateral do tubo, que ao agitar a coluna de ar contida dentro deste, produz o som. A nota depende do comprimento da coluna de ar. Desta forma, cobrindo ou descobrindo os orifícios no tubo, pode-se alterá-la. Apesar de atualmente ser fabricada em metal, em sua origem ela era de madeira. Por esta razão, até hoje, a flauta transversal é classificada nas orquestras
como um instrumento pertencente ao grupo das madeiras. A extensão normal, registro, da flauta é de 3/8, mas flautistas experientes podem estender o registro um pouco mais. O instrumento era feito originalmente de madeira, passando-se posteriormente a fabricá-lo em prata ou outro metal, que confere uma maior intensidade do som, melhor afinação, mais facilidade de uso das chaves. Uma flauta é um tubo aproximadamente cilíndrico, dividido em 3 partes principais: bocal ou cabeça, corpo e pé. O bocal possui um orifício com as bordas em formato adequado para que o instrumentista apoie comodamente o lábio inferior. Nesta extremidade há uma peça móvel formada de cortiça com um ressonador de metal. Movendo-a, ajusta-se a afinação da flauta. Geralmente, as flautas vêm com um bastão indicando a distância correta do ressonador ao centro do orifício. Há também outros tipos de flauta transversal, como o pícolo, cujo registro começa uma oitava acima da flauta transversal comum. A flauta baixo, cujo registro começa uma oitava abaixo da flauta transversal comum. E a flauta alto, que começa uma quarta abaixo. Na flauta, a emissão do som é relativamente fácil, levando ao virtuosismo quase espontâneo no que diz respeito à velocidade. O agudo é potente e brilhante, e o grave, aveludado e de difícil emissão. O controle da embocadura, por se tratar de um instrumento de embocadura livre, deve ser minucioso, já que pequenas alterações no ângulo do sopro interferem bastante no equilíbrio da afinação. A flauta sempre foi um instrumento muito privilegiado no que diz respeito a recursos e ornamentos. Grande parte dos recursos musicalmente conhecidos são executáveis na flauta. Vibrato, introduzido pela escola francesa, é feito a partir do diafragma, semelhantemente ao vibrato vocal. Quem toca flauta é chamado de flautista. O flautim, ou piccolo, pequeno em italiano, é um instrumento musical da família da flauta, soando uma oitava acima da flauta soprano, da qual possui igual digitação. É constituído por um pequeno tubo de cerca de 33 centímetros de comprimento e um bocal. Produz o som mais agudo da orquestra. É um instrumento de execução difícil, já que a dimensão pequena do tubo exigem uma embocadura e um sopro preciso. Além disso, suas chaves
se encontram a uma distância extremamente pequena umas das outras. Quem toca flautim é chamado de flautinista. A clarineta é um instrumento musical de sopro constituído por um tubo cilíndrico de madeira. Também existem modelos de outros materiais, com uma boquilha cônica de uma única palheta e chaves, hastes metálicas ligadas a tampas para alcançar orifícios aos quais os dedos não chegam naturalmente. Possui 4 registros: grave, médio, agudo e superagudo. Quem toca a clarineta é chamado de clarinetista. A clarineta descende do chalumeau, instrumento bastante popular na Europa, pelo menos desde a Idade Média. Mais tarde, foi acrescentado uma chave para o polegar da mão esquerda, para que assim pudesse tocar numa abertura, o que lhe trouxe mais possibilidades sonoras. Surgiu assim, com o uso de chaves para facilitar esse processo, começou com o chalumeau e continuou com a clarineta, que conhecemos hoje, que com a evolução, o sistema adotado na clarineta moderna é o bônio, nome originado do mecânico que revolucionou a flauta. A família da clarineta é composta por vários instrumentos: clarineta sopranino, clarineta requinta, clarineta soprano, o mais comum, clarineta bassete, clarineta alto, clarone, clarone contralto, clarone baixo, clarone contrabaixo e demais segmentos. No início do século XIX, a clarineta tinha de 6 a 7 chaves, mas não existia um sistema padronizado. Por volta de 1815, o sistema Miller, com 13 chaves, se popularizou. Hoje em dia, o sistema de chaves mais usado é o bônio. Esse sistema foi adaptado para a clarineta por Closet e Buffet. Única entre os instrumentos de sopro, comporta-se como um tubo cilíndrico fechado, embora aberto na campana. Acusticamente, isso faz com que predominem as vibrações graves no som da clarineta. Seu registro grave está uma oitava abaixo da flauta ou oboé, usando o mesmo comprimento de tubo. Isso dá ao registro chalumeau um som particularmente rico e escuro. O registro agudo, alcançado pela oitavação do chalumeau, é o conhecido como registros clarino. As clarinetas são tradicionalmente feitas de ébano, havendo também modelos feitos de metal, granadilha, ebonite ou plástico. As boquilhas são fabricadas usando material como plástico ou ebonite, que também são fabricadas alguns modelos de boquilhas de cristal e de cerâmica. Barrilhetes e a campana podem ser feitos de vários tipos de madeira, de alumínio, cerâmica ou outros materiais. As clarinetas utilizam palheta simples, uma lâmina feita de cana do reino. A clarineta tem 5 partes, que são a boquilha, o barrilhete, o corpo superior, o corpo inferior e a campânula. Boquilha é a zona da clarineta onde se sopra. Barrilhete é usado para afinação.
Quando a clarineta está alto, puxa-se o barrilete para cima, mas caso contrário, põe-se o barrilete para baixo. Há barriletes de vários tamanhos, barriletes ajustáveis e anéis de calço são vendidos para correção de afinação. Corpo superior e inferior, estes corpos são onde estão localizados os buracos e as chaves onde se toca. Campânula. A campânula ou campana é o amplificador da clarineta. Palheta. O som é produzido devido à passagem do ar provocada pelo sopro do clarinetista, que faz vibrar a palheta. A palheta é fixada na boquilha por meio da braçadeira, que funciona como um prendedor, onde o clarinetista manipula a força e intensidade com que a palheta está presa na boquilha. A clarineta possui semelhanças com o oboé, mas difere deste no que diz respeito à sua forma. O oboé é cônico e a clarineta é cilíndrica. No timbre, o oboé é rascante, anasalado e penetrante, enquanto a clarineta é mais aveludada que penetrante, menos rascante e mais encorpada. Na extensão de notas, o oboé possui a menor extensão de notas dentre os sopros, enquanto a clarineta a maior. Embora o processo descrito acima sobre o uso da palheta nas clarinetas também seja usado no saxofone, não podemos confundir. O saxofone e a clarineta apresentam mecanismos semelhantes, mas a embocadura da clarineta é muito mais tensa e trabalhosa do que a embocadura exigida no saxofone. Há várias maneiras de se colocar a boquilha na boca. Essa maneira específica é por nós chamada de embocadura. É de notável diferença o uso da embocadura de apoio com os dentes. Deve usar o apoio dos dentes superiores na boquilha. Se somente usar os lábios para segurar a boquilha na boca, sem o uso dos dentes superiores, a afinação fica seriamente comprometida e o músico não tem domínio dos harmônicos. Desse modo, a sonoridade é pequena e a resistência super baixa. A clarineta pertence a um grupo de instrumentos chamados transpositores. Nota escrita na partitura é diferente da nota verdadeira, isso por causa da afinação própria do instrumento. Sendo assim, é necessário que haja uma transposição de notas para que a clarineta toque no tom real da música. As possibilidades harmônicas, o grande controle de dinâmicas que o instrumento permite, a grande agilidade, a grande extensão de notas, a sua natureza de timbres e o poder sonoro dão à clarineta uma posição de destaque nas orquestras atuais. Alguns dizem que é o violino das madeiras, em razão das virtudes mencionadas acima. O clarone é um instrumento musical de sopro, um aerofone da família das clarinetas. Pelo seu peso e tamanho,
possui tudel e a campânula curvos, como o do saxofone tenor, e um espigão para apoiar o instrumento no solo. Um solista pode tocá-lo também de pé com suporte de correias. O clarone é um instrumento transpositor, geralmente afinado em si bemol, soando uma oitava abaixo da clarineta de mesma afinação. Como a clarineta, o clarone é um instrumento de palheta simples, mas tanto a boquilha quanto a palheta são maiores, se assemelhando aos do saxofone tenor. Execução e articulação similar à da clarineta. Como outros segmentos, o clarone tem suas composições: clarone alto, clarone baixo, clarone contralto, clarone contrabaixo. Trata-se de um instrumento de um timbre maravilhoso. É um instrumento completo com tantos recursos. Quem toca clarone é chamado de claronista. Dos instrumentos de sopro de madeira, o oboé talvez tenha passado pelo desenvolvimento mais orgânico. Não há um momento único no qual o oboé tenha se tornado um instrumento moderno. O oboé é um instrumento musical de sopro classificado como um aerofone, membro da família das madeiras e de palheta dupla. A família das madeiras que possuem palhetas duplas está o oboé e o fagote. O corpo do oboé, em formato cônico, é normalmente em madeira, ébano, jacarandá, entre outras, mas pode ser também encontrado em resina, compósitos e plástico. Quem toca oboé é chamado de oboísta. A palheta dupla é constituída por uma pequena e delgada tira de uma cana especial, dobrada em dois em um pequeno tubo de metal, é colocado entre os dois lados da tira dobrada, a qual é então passada em volta do tubo e firmemente amarrada a ele. A parte dobrada da tira é cortada e as duas extremidades criteriosamente desbastadas e raspadas, constituindo então a palheta dupla. O tubo de metal encaixa-se em uma base de cortiça que é firmemente fixada na extremidade superior do oboé. O oboé é considerado como um dos instrumentos de sopro de técnica mais difícil. Requer grande controle respiratório e relativamente altas pressões de sopro, além de sofisticado controle labial das vibrações da palheta por meio da chamada embocadura.
coloca-se a extremidade da palheta dupla entre os lábios, retraindo-os levemente para dentro da boca sem tocar nos dentes. O instrumentista deve manter um sopro contínuo entre as duas extremidades da palheta dupla, colocando-as assim em vibração uma contra a outra. A vibração das duas canas coloca a coluna de ar existente dentro do oboé também em vibração, produzindo assim o som das notas musicais. O som do oboé é rico em parciais harmônicos, sendo as notas agudas bem penetrantes, motivo pelo qual o oboé é o instrumento usado para iniciar o tom de afinação de uma orquestra, a pedido do maestro. O som do oboé é comumente referido como sendo anasalado, termo discutível, mas que é encontrado em livros de orquestração. O oboé moderno tem pouco menos de 60 centímetros de comprimento e tem 3 partes: junção superior, junção inferior e a campana alargada. Ele tem um tubo cônico e necessita de pouco ar para ser tocado. Como resultado, os músicos precisam aprender a exalar o ar viciado antes de inspirar novamente. Ele é um instrumento não transpositor e a música escrita para ele está na nota real. O oboé moderno é um descendente direto da charamela ou bombarda e do altibois. Pensa-se que a charamela chegou à Europa através do Oriente Médio. Oboé vem do nome francês altibois, que significa madeira alta, devido ao seu registro agudo. Embora a pronúncia atual de altibois se assemelha a oboá, até o século XVII a pronúncia era oboé. O nome permaneceu assim em português e em algumas outras línguas. Outros instrumentos da família do oboé são o oboé piccolo, o oboé d'amore, o oboé baixo, chamado oboé barítono, e oboé contrabaixo. À medida que a música de conjunto tornou-se mais popular no século XVI, houve uma crescente demanda por instrumentos de sopro que pudessem lidar elegantemente com o registro grave. Assim, a junção do tudel da flauta doce baixo e a palheta dupla da charamela criou o predecessor do fagote, a dulciana. A dulciana significava doce, e assim, versões destas eram feitas de peças separadas de madeira, que eram amarradas juntas, dando origem ao termo fagote, devido à sua semelhança com um fardo de madeira. O fagote
é um instrumento musical da família dos sopros. A palavra fagote deriva do italiano fagotto. É constituído por um longo tubo cônico de madeira dobrado sobre si mesmo. A palheta dupla é fixada em um tudel de cobre ou bocal. Aparecendo com sua forma moderna no século XVIII, o fagote figura em orquestras e grupos de música de câmara. Devido ao complicado dedilhado e às palhetas duplas, o fagote é um instrumento particularmente difícil de aprender. O fagote é o mais grave instrumento de madeira da família dos sopros. Ele se ramifica ainda em outros dois instrumentos, o fagotino e o contrafagote. O fagotino é um fagote menor e mais agudo, e o contrafagote é maior que o fagote, pesando cerca de 10 kg, e soa uma oitava abaixo deste. O fagote é composto de 6 partes principais, incluindo a palheta, a campana se estendendo até o topo, o corpo central conectando a campana e a seção final. A seção final, na parte de baixo do instrumento, que se dobra sobre si mesma, a asa do instrumento, que se estende da seção final até o bocal, e o bocal ou tudel, um fino tubo de metal que liga o corpo do instrumento à palheta, que é levado à boca. O corpo do instrumento é cônico, assim como o do oboé e o do saxofone, e os tubos paralelos são conectados na parte de baixo do instrumento por meio de um conector de metal em forma de U. Tanto o corpo quanto os furos são feitos mecanicamente para que se obtenha mais precisão e cada instrumento é acabado à mão. Como o posicionamento normal dos furos de tom no fagote exigiria uma abertura dos dedos muito maior que a de um adulto médio, foi desenvolvido um método através do qual os furos de saída de ar são perfurados em um ângulo oblíquo ao eixo central do tubo, tornando seu espaçamento exterior manipulável. Dobrado sobre si mesmo, o fagote tem geralmente 1,34 m, embora seu comprimento total seja de 2,54 m. Quem toca fagote é chamado de fagotista. O contrafagote é um instrumento musical de sopro de palheta dupla, considerado como variante do fagote. É, na verdade, uma versão maior do fagote, tocando uma oitava abaixo. As técnicas para ambos os instrumentos são muito semelhantes. É um dos instrumentos de som mais grave da orquestra. Escreve-se para ele normalmente na clave de Fá.